So thanks for coming back in from lunch. Appreciate that's very hard to do on a day like today when we've been rushing from session to session. I get it. I completely understand. I haven't eaten either. Over the last 6 months in the media, we've seen a number of different articles about EcoInvest and about a hedging program that will arrive in Brazil that will do more than just currency hedging. It's a bold program. It has impacts for and implications for all the fund managers and nature-based solutions that are using credit, all the fund managers that are using equity and are trying to bring in capital from overseas, and all the international investors that are trying to figure out how they're going to talk to their investment committees about the real. So we are extraordinarily lucky in that we were able to pull together, or frankly, Viviane was able to pull together very quickly, a special lunch session for you all about the program from the architects of the program. So the way we look at this is it's partly unpacking it, so explaining what it is, right? Very briefly, because we've got 40 minutes here. And then secondly, opening up to Q&A. So you can think of this as, just to be clear, this is a program in construction. It's not finished yet. This is an opportunity for stakeholders who are going to be influenced by this to be able to give feedback to the architects of it, of what are their questions about it, and what are their ideas about it. So as I may repeat this as people stream in from lunch, but what it is, what are your questions about it, and how would you like to see it adapted to nature-based solutions? So with that, I'll hand off to you, Vivi, to do the intros and just and kick us off. Sure. Thank you for that, Tony. So we're delighted to have the panelists here today because, as Tony mentioned, EcoInvest and the financial instruments were launched, or they were spoken about by several government representatives. But until now, we didn't have the benefit and the opportunity to hear about it in more detail, how it's going to work. So today, that's what our panelists here, honorable panelists, are going to describe to us, how they envisage this, and also how they believe it will work and address a lot of the concerns of especially international investors, but local investors as well, to mitigate some of the risks. But also they would like to hear from you, like inverse inquiry or constructive feedback of any ideas that you may have as well. And so with that, I'm very happy to announce that we have Mário Gouveia de Almeida, who is the Chief Economic Advisor of the National Treasury, all the way from Brasilia, here with us today. He has been working super closely with Rafael Lima from IDB, based in Washington, here with us today, the financial markets lead specialist at IDB, and who has dedicated a lot of time and effort into putting EcoInvest together. And then we have two very important representatives from Banco do Brasil, which is a very important stakeholder in this whole equation. And so we have Henrique Vasconcelos, who is the Sustainable Finance Executive Director from Banco do Brasil. And we also have Bruno. Sorry, Bruno, but we also have Bruno Nunes, who is in Treasury of Banco do Brasil and will give us a lot of the technical aspects of how he's putting together so that these mechanisms will have a currency hedge effect. So very happy to have you here, Bruno, and Bruno is about to move to London, but you will be continuing to work on this, we hope, okay? All right, so with that, I think we will have Mário to kick off the panel, and we will have a mix of Portuguese and English. So please use your headsets if you need it. We're going to start off with Mário in Portuguese. Então, Mário, muito obrigada, subsecretário, por estar aqui hoje com a gente. E é uma grande honra. E, por favor, nos conte sobre o EcoInvest. Muito bem. Well, então, eu gostaria de pedir uns slides que a gente encaminhou para a tela. Bom, boa tarde a todos e todas. Sou Mário, sou chefe da Assessoria Econômica do Tesouro Nacional
E a gente vem desenvolvendo esse trabalho do EcoInvest, esse programa, desde o final do ano passado, outubro mais ou menos, envolvendo uma série de parceiros, principalmente o BID, mas também o Banco do Brasil, o BNDES, o Banco Central, o Ministério do Meio Ambiente também. Pode passar um slide? Acho que a gente começa com um diagnóstico de qual é por que o programa EcoInvest, qual a motivação, né? Ele está inserido... Deixa eu ver, ela não está conseguindo passar. Tá. O Ministério da Fazenda está encabeçando um programa que foi comentado aqui em outras sessões desta manhã, que é o Plano de Transformação Ecológica. O Plano de Transformação Ecológica ele é formado em 6 pilares. Então, tem um primeiro pilar de finanças sustentáveis e depois tem uma série de ações e áreas que são os setores elegíveis para essa economia, essa transição para uma economia de baixo carbono. Aqui o que importa dizer é que nesse vetor, nesse pilar de finanças sustentáveis, está a própria lei do mercado de carbono, é uma das iniciativas do Ministério da Fazenda, junto com o Ministério do Meio Ambiente. As emissões soberanas sustentáveis, que nós fizemos já uma emissão de um bonde do Tesouro Nacional sustentável, com foco em ações verdes e sociais. E agora começa o programa EcoInvest. Bom, e aí tem um diagnóstico, né? Eu vou tentar ser bem breve aqui. Eu acho que a grande questão para a gente fazer essa transição para uma economia de baixo carbono, já foi muito comentado, é que a gente precisa mobilizar capitais privados. É fundamental que a gente tenha um volume cada vez maior de capital privado entrando. E quando você pega esse quadro da OCDE, isso mostra a importância disso para o Brasil. A gente, em países desenvolvidos, 81% dos projetos são financiados com capital privado. Nos países em desenvolvimento, 14%. No Brasil, com dados da OCDE, está aproximadamente em torno de 6%. Então, esse é um primeiro diagnóstico. A gente tem que criar instrumentos que viabilizem a entrada de capital privado. Mas quando a gente fala em trazer capital privado, principalmente capital privado externo, a gente tem que falar também de volatilidade cambial e do problema de hedge que a gente tem no Brasil. Foi mencionado mais cedo que a gente tem um mercado muito desenvolvido de derivativos. De fato, a gente tem um mercado financeiro muito desenvolvido, mas ele tem limitações, né? Então, ele tem a volatilidade, ele traz um custo adicional aos projetos. Essa volatilidade superior, em torno de 2 vezes a uma moeda, uma hard currency, como o euro, vai ser embutido no preço e aumenta o custo de capital. Mas, por outro lado, a gente também foi mencionado aqui hoje, a gente tem muitas oportunidades. O Brasil, de fato, é um país que seria um ótimo lugar para poder ser uma plataforma de produção baseada em energias renováveis. Então, a gente tem a matriz limpa. Por outro lado, a gente tem consciência que se a gente quiser fazer um programa que funcione de mercado, a gente tem que continuar com a política macrofiscal estável, e aí a gente traz uma sinalização dos últimos upgrades que a gente teve em nosso rate, mas, de fato, a gente ainda tem, o Rafael também comentou hoje, um custo quase 3 vezes de capital do que um país da zona europeia. E aí, comentando do mercado de derivativos, de fato, a gente tem um mercado líquido muito desenvolvido no Brasil, isso é notório, mas para hedge de longo prazo ainda tem uma certa dificuldade. Então, a gente mostra aqui que tem mais super líquido no primeiro ano, cai substancialmente no segundo, e quando a gente fala de 5, 10 e 1 ano, a liquidez cai substancialmente. E também um retorno, né? Então, nos primeiros 5 anos, você tem um equilíbrio entre os retornos nas operações de hedge, ampliando o prazo, você começa a ter um retorno majoritariamente negativo. Então, indica que a gente ainda tem algumas imperfeições que tornam o hedge no Brasil ainda não muito eficiente. Bom, dado esse diagnóstico, então, como que a gente montou esse programa? Já foi feito, a MP já saiu,
é a MP 1213 de 2024, saiu em abril. Ali a gente tem o delineamento geral do programa. Ali a gente comenta que tem uma série de ações, tem uma relação do Banco Central com multilaterais que podem passar derivativos, isso é uma coisa que talvez o Rafael possa comentar um pouco. E tem uma alteração no Fundo do Clima, criando uma linha de mobilização de capital privado externo e proteção cambial. Essa linha é subdividida em 4 sublinhas, uma de Blended Finance, que a gente já também regulamentou no Conselho Monetário Nacional, essa é que eu quero explicar um pouco mais em detalhes, que a gente já deve colocar em leilão, em prática, até o final do semestre. Tem uma facilidade de liquidez, que ele está mais voltado a empreendimentos com custo de capital em hard currency e receitas em reais. Uma linha para auxiliar a estruturação de derivativos nos projetos e uma linha para a estruturação de projetos que também bebe um pouco da ideia do capital catalítico e de blended finance também. Bom, essa primeira linha que foi regulamentada, ela tem um conceito padrão de capital catalítico e blended finance. Então, o Tesouro Nacional vai aportar um recurso no Fundo Clima, no programa e na vertente EcoInvest. Essa linha que já foi anunciado pelo Conselho Monetário Nacional, ela vai sair custando 1% ao ano. E a instituição financeira, e ela vai ser entregue ao mercado através de um meio de competição entre as instituições financeiras, de tal forma que ela está aberta a todas as instituições financeiras do mercado brasileiro. Não está exclusiva a bancos públicos ou bancos de desenvolvimento, a gente está pensando... É muito importante. Tem um slide que eu não trouxe aqui, mas um dos valores desse programa é criar uma maior competição entre as instituições financeiras e o mercado. Dado essa linha, o leilão é feito por meio... Enfim, eu vou colocar o leilão ali no próximo, mas tem uma associação do capital catalítico com o capital da instituição financeira. A instituição financeira que trouxer o maior volume de capital leva a maior parte dessa linha e aí é constituído o conjunto de blended finance. Esse leilão é feito, então, tem um indicador, a mobilização de capital privado sobre o custo do subsídio. E aqui eu estou falando custo do subsídio porque tem o tempo envolvido. Então, assim, se a instituição financeira, a linha vai ter até 10 anos, mas ela pode ter menos que isso. Então, o subsídio está ponderado no tempo do quanto que vai custar esse dinheiro no tempo. E o maior volume de capital privado sobre esse custo de capital é o meu indicador, que vai ser a variável de leilão. Mário, se eu puder interromper, é um pouco do que a gente escutou da alavancagem, né? Então, Exato. quantas vezes que a instituição financeira vai ficar com a confiança de dizer que vai alavancar esse recurso muito especial que o Tesouro está provendo? Uma outra forma de ver assim, é o montante da linha. Então, vamos supor que uma instituição financeira queira 200 milhões de reais com o Tesouro Nacional a 1% ao ano. Então, se ela te trouxer um índice de alavancagem de 4, então ela vai aportar 800 milhões, que somado a esses 200 milhões públicos vão me dar um investimento total de 1 bilhão. Então, é totalmente o conceito de capital catalítico e de blended finance, tentando alavancar mais investimento. Então, a gente sai de uma lógica de aportar dinheiro num fundo e o fundo financiar até 100% do empreendimento. Agora, a gente está tentando, a gente traz uma taxa bem atrativa, de tal forma que a gente consiga. E aí a gente sai de um modelo de crowd out para um crowd in. Eu estou, de fato, trazendo capital privado para sobre a mesa e aumentando a alavancagem do investimento. O leilão, a gente está desenhando um leilão holandês por faixas, que a gente acha que a gente agrega maior número de concorrentes nesse processo. A intenção que a gente não tenha que a gente tenha um só vencedor do leilão, a gente quer ter um número significativo de unidades, de instituições que toquem o projeto. A gente quer aprender com o processo, então o primeiro leilão vai ser o mais geral e mais aberto possível, de tal forma
que a gente consiga aprender no processo e trazer informação. Então, basicamente isso, para cada linha de alavancagem, para cada faixa de alavancagem, a instituição financeira vai olhar para o pipeline dela de investimentos e vai ver, olha, com esse tipo de investimento eu consigo alavancar 4, com esse outro segmento, esse tipo de projeto, eu consigo alavancar 5. E aí, somando os montantes, a IF faz faz o bid, né? E o Tesouro Nacional vai ter o corte. Então, uma pergunta que já poderia ser feita: qual é o montante? Yeah, Good question. yeah, sure. When you say financial institution, it sounds like you're saying a financial institution would approach you with an existing pipeline of projects. Is that right? Like they will bring the entire project pipeline to you and bid No, that let me, in? let me try to explain you. Junto com a proposta do leilão, a instituição financeira vai apresentar um relatório de pré-alocação. Nesse relatório de pré-alocação, vão ter os setores elegíveis. Os setores elegíveis são aqueles setores definidos em uma portaria que vai ser lançada pelo Ministério da Fazenda, mas que conversa com o plano de transformação ecológica. Então, estou falando aqui da vertente de bioeconomia, toda essa cadeia que a gente vem conversando, mas nesse momento os projetos em si ainda não estão definidos. Você tem uma intenção de realizar naqueles setores com determinados percentuais e num nível de alavancagem. E aí eu vou passar para o próximo slide, que é, uma vez tendo, não está muito boa a definição, mas eu consigo explicar, uma vez tendo ganhado o leilão, dado aquele relatório de pré-alocação, a instituição financeira já recebe 25% do montante da linha solicitada. Então, no momento T+1, a instituição financeira vai receber 25%. Ela vai ter 12 meses para desenvolver os projetos e mobilizar o capital privado externo referente àqueles 25% da linha. Chegando em 12 meses, ou em qualquer momento, cumpriu a primeira etapa de 25%, ela pode solicitar mais 50% do programa, da linha, do leilão. Chegando em 12 meses, se ela não conseguiu mobilizar pelo menos os 25%, a gente está entendendo que a instituição financeira realmente ela não está operando bem, ela vai devolver a parte que ela não conseguiu mobilizar, aí agora a Selic. Então, ela tem um custo de oportunidade, o Tesouro tem um custo de oportunidade. Então, se não foi feito o que foi prometido, devolve a Selic na taxa de mercado. É uma penalidade, né? É uma penalidade para rodar bem o programa. Por outro lado, se ela está performando bem, a instituição financeira, ela vai solicitar os outros 50%, os 25% finais, e aí teria até 18 meses para finalizar toda a mobilização de capital privado externo. E aqui a gente está falando que pode ser a emissão de um título, ou pode ser uma dívida contratual, enfim, e é externo. Tem um motivo de ser externo, mas eu acho que, enfim, a gente pode deixar para as perguntas. Chegando em 18 meses, tendo ali, só para fechar o ciclo, chegou em 18, falta pouco, a instituição ela não conseguiu ainda mobilizar 100% do capital. Tem mais 6 meses, só que entre 18 meses e esses 24 meses, ela começa a pagar a Selic com um mecanismo também de desincentivo para que ela não leve toda a mobilização de capital para o final. E é isso. E aí, no final do período, quando tiver toda a alocação, aí sim tem um relatório de alocação. Aí eu tenho um pipeline de projetos completo da instituição. E aí a gente passa a acompanhar o programa ao longo da vida do empréstimo. Se ele tem 10 anos, vai ter relatórios anuais de acompanhamento e tudo. No modelo de governança, tem auditoria independente que avalia que aquela informação e os projetos estão realmente de acordo com o programa. A gente recebe essa auditoria e tem um sistema também de auditoria interno que vai avaliar por amostragem os diversos programas, dando essa conferência. Então, dentro do modelo, a gente também prevê esse conjunto de informações para a sociedade. Então, tem relatórios de pré-alocação, relatórios de alocação e, no final do programa, um relatório de impacto. Vamos ver aqui. What's the, I know we want to move on to other panelists, but
quick question is, it sounds like it's only available to large financial institutions within Brazil, or is it also available to specialist lenders and equity providers? In other words, what's the minimum capital requirement in order to participate in the auction? Yeah. A gente está pensando em, e já está próximo a sair, vai sair na portaria do Ministério da Fazenda, tem um ponto muito importante. O Fundo Clima, ele transfere o risco de crédito para a instituição financeira. Então, o Fundo Clima não assume o risco de crédito. Dado a complexidade e a característica do programa, a gente está pensando em dos agregados S3 para cima, dentro da regulação prudencial do Banco Central. Então, são instituições de médio para grande no Brasil, mas é um conjunto bem razoável em termos quantitativos de instituições. Essa é uma questão, a gente pensou a respeito disso, mas como o risco de crédito ao fundo é importante, porque senão eu não conseguiria montar essa engenharia financeira. Na verdade, o fundo ele faz uma despesa financeira, para quem é um pouco mais aqui entende um pouco do jargão fiscal aqui, ele não faz uma despesa primária e isso permite a gente alavancar um maior volume de recursos. E aqui, Tony, eu acho que é importante ter em consideração que o fato de que a EFI participe do processo não implica que a EFI não possa ter uma relação comercial águas abaixo, downstream, com instituições menores para compor o portfólio de alocação que ela vai apresentar para o programa. Is there a way, I mean, is there a way that smaller institutions could begin to have contact with some of these S3 institutions early on in the process so that you could hear about like what the pipeline looks like now? Because we'll have, I'm guessing, $200 to $300 million worth of opportunities on the credit side, maybe 400 present in the very next session after this. They're all looking at this as an issue. Eu diria que, por exemplo, seria talvez interessante escutar do Bruno, do Banco do Brasil, Exato, que é pode isso que eu ia ser comentar. uma instituição financeira que opere. A gente esteve aqui com o Itaú. Eu acho que as instituições financeiras que teriam a capacidade de entrar no processo competitivo estão aqui também, né? E eu acho que pode ser uma coisa que o Bruno cubra durante a apresentação que ele faz. Bom, leilões aqui no Brasil, de uma forma geral, abrem a possibilidade do que a gente chama de adesões, né? Clientes ou até instituições menores podendo aderir através desses bancos que têm acesso àquela linha. A gente não entrou em detalhes sobre a forma de fazer isso, mas eu entendo que é um mecanismo viável e que a gente já faz em outros tipos de leilões feitos pelo próprio Tesouro e pelo Banco Central também. Eu vejo como perfeitamente viável a gente abrir espaço para instituições menores através do Banco do Brasil ou de qualquer outra instituição, colocarem as suas propostas de captação de recursos para poder, de alguma forma, ter acesso a essas linhas. E é um ganha-ganha, porque para as instituições que estiverem fazendo essa ponte junto com o Tesouro Nacional, lógico que vai ser muito interessante. Tá? Tem uma outra ponto também. No leilão, podem ser feitos por meio de consórcio também. Então, uma instituição financeira pode se associar com outras instituições e aí a instituição que está liderando o processo, ela pode agrupar outras instituições. Isso é fundamental, eu E isso acho. pode fazer diferença. Uma outra coisa também que eu acho que é importante mencionar, desde fevereiro, a gente vem mantendo, quer dizer, na verdade, com as grandes instituições financeiras brasileiras, a gente vem conversando desde o ano passado. Então, Itaú, Santander, Citibank, enfim, a gente vem conversando, claro, Banco do Brasil e BNDES, a gente vem conversando e cada produto que a gente vem trabalhando, a gente faz uma rodada de conversas. E, desde que foi anunciado a medida provisória, a gente vem conversando com investidores também. Então, o investidor tem uma planta, a gente teve uma conversa com a HSBC e o fundo aqui,
um projeto de SAF. Então, eu deixo aqui aberto meu contato, porque eventualmente podem ir fazendo pontes, né? Não que o projeto em si entre, mas ele pode ser canalizado e conversar. Bom, estou vendo aqui que meu tempo já está acabado, mas eu acho que eu vou só pontuar aqui, porque a gente falou só do Blended Finance. E tem duas linhas que aí sim estão em desenvolvimento. Essa do Blended Finance, a gente espera fazer o leilão dela já no primeiro semestre. Eu acho que esse é um ponto importante que a gente deve comunicar. Dentro de um mês e pouco, a gente já vai ter a portaria chamando os projetos. A gente deve conceder em torno de 60 dias para que as instituições financeiras montem a carteira e montem o lance para o leilão. E, enfim, pronto, essa é uma questão. E aí, temos duas outras linhas, eu acho que o Rafael comentou. Uma é uma facilidade de liquidez, essa é uma linha que a gente está estruturando, que é tipicamente para projetos em que tem custo de capital em moeda forte e receitas em reais. Então, dado um nível de desvalorização, pequenas variações da taxa de câmbio, é normal, o projeto tem que comportar, mas algo inesperado, acima de 20, 30, não sei, alguma coisa relacionada ao NDF, ela é um ponto em que ela passa a ter acesso a um empréstimo de liquidez. Então, naquele momento, o projeto tem alguma dificuldade de caixa, dada a desvalorização cambial, o empréstimo de liquidez entra, e depois é esperado também, dado que as receitas são em reais, tem um pass-through do câmbio, que daí você tem uma recomposição das receitas e com refinanciamento de longo prazo, isso possa internalizar. Então, aqui eu estou criando um mecanismo de mitigação, de internalização de risco cambial dentro da própria instituição, que pode ser combinado, e aí com uma terceira linha, e aí envolve, acho que o Rafael pode falar um pouco mais, que aí envolve o papel do BID, o papel do Banco Central, que a gente pode combinar com um tratamento de risco de cauda, por exemplo. Então, tem uma faixa intermediária que o empréstimo de liquidez consegue suportar, mas eu tenho que colocar um cap nisso, porque senão ele poderia consumir todo o fundo disponibilizado para essa linha de liquidez. E aí associa a opções, por exemplo, fora do dinheiro, a partir de uma desvalorização de 30%, 40%, 50%. Aí, nesse caso, como ela está fora do dinheiro, o custo também desse hedge é muito mais barato. Essa linha disponibilizada dentro do programa, ela pode fazer frente, aí o Bruno vai comentar, que ela pode, ainda que o derivativo seja mais barato, mas algumas vezes ainda pode ficar fora da demanda do projeto. E aí tem essa terceira linha que ajuda a estruturar com uma linha de capital catalítico também, é o mesmo princípio. Então, é um capital catalítico mais barato, que ajuda a diminuir o custo dos arranjos com derivativos cambiais. Pronto, essa é a última linha que a gente ia comentar, que é a de projetos, que a gente deve ser a próxima a regulamentar. Nessa linha de projetos, a gente vai utilizar o mesmo conceito. A gente está querendo fazer um leilão de capital catalítico para que as IFs privadas, públicas, estruturem fundos voltados a fomento e estruturação de projetos do segmento. Então, tem alguns recursos das instituições financeiras, já sabem da portaria de contrapartidas que a gente tem com relação às operações garantidas pelo Tesouro Nacional. A instituição financeira tem um compromisso de dar uma contrapartida de 0,5%, estruturando projetos nos entes subnacionais. Eventualmente, esse recurso pode ser agregado num fundo e ser combinado com uma linha de blended finance para estruturação de projetos. Então, acho que, Rafael, passei um pouco aqui do meu... Não, mas eu acho que a boa notícia de que a linha de Blended Finance vai sair no primeiro semestre, a gente está escutando em primeira mão, acho que isso é uma notícia muito importante. Parabéns, aí. Do nosso lado, acho que só agradecer ao Tesouro, ao governo brasileiro. A gente tem, desde novembro do ano passado, que quando surgiu essa ideia, trabalhado diuturnamente, a gente não parou desde então, né? E eu acho que a gente conseguiu conceptualizar uma plataforma. E a plataforma ela provê uma série de soluções. E a combinação do uso desses produtos é o que eventualmente pode fazer a maior diferença. E a gente está trabalhando isso com o mercado, não tentando substituir o mercado. Eu acho que essa é a grande questão.
Então, quando nós pensamos como multilateral esse trabalho, a origem disso veio de uma constatação. Nós temos há mais de 10 anos, na nossa política de financiamento flexível do BID, a possibilidade de usar o nosso balanço AAA, ir a mercado, contratar derivativos em montante para o benefício do nosso cliente direto. Se eu empresto para o Tesouro Nacional, o Tesouro Nacional. Se eu trabalho com o Banco do Brasil, para o Banco do Brasil. O insight que a gente teve é, muitas vezes, o Tesouro Nacional não precisa de um hedge, ele tem exposição em dólar, ele tem dólares, né? Então, esse limite ficava inutilizado. Então, a gente tentou criar um mecanismo para beneficiar a política pública por meio do cliente, usando o balanço AAA do banco para essa série de propostas, né? E, além disso, o que a gente está fazendo com o Tesouro Nacional para abastecer o Fundo Clima é um empréstimo de 2 bilhões de dólares, 1 bilhão agora, 1 bilhão o ano que vem. E esse empréstimo ele tem um conceito de empréstimo baseado em políticas, né? Então, nós vamos fortalecer 3 vertentes: a institucionalidade pública para tratar da mudança climática, a questão de country risk, no sentido de melhorar o ambiente de negócios com reformas estruturantes, como a reforma tributária que está sendo colocada, e os programas de apoio financeiro que o Tesouro Nacional tem implementado, que começou lá atrás com a emissão temática soberana, que o BID teve o prazer de apoiar, a estruturação do framework, a second party opinion, um pouco agora a questão do Fundo Clima com o EcoInvest, e, eventualmente, outras medidas que a gente ainda está debatendo. Então, eu deixo aqui, eu acho que o Mário explicou muito bem, a gente pode fazer um bate-bola. É um programa complexo. Só para explicar a primeira linha, você viu, tomamos 20 minutos, né? Mas eu acho que é um programa que está bem pensado, ele tem um potencial grande de ajudar a de-risk o custo e a solução de FX para parte da dívida, e ele tem um residual importante que pode também ajudar a de-risk o risco de FX do equity investor. E eu acho que, passando para vocês do Banco do Brasil um pouco como vocês veem o mercado e, por outro lado, os programas que a gente tem trabalhado para complementar isso, Henrique. Beleza. Boa tarde, pessoal. Muito bom estar aqui. Viviane, obrigado pelo convite. Tony. E esse painel ele é muito rico porque a gente consegue pegar do início da captação até o final, que é a parte que eu quero trazer aqui da aplicação dos recursos, né? Não sei se tem aí a última parte da apresentação, a gente mostra um pouquinho isso. A carteira de crédito sustentável do Banco do Brasil já são 360 bilhões de reais. Tá? É uma carteira acreditada por terceira parte, auditada. E por que isso é importante, né? São 3,22 milhões de operações nessa carteira, ou seja, a gente está falando do varejo, a gente está falando de chegar lá na ponta, né? Hoje, aqui nas prévias, eu falei com vários parceiros, aqui o próprio Valmir aqui da Belterra e outros parceiros, de como fazer ainda chegar mais na ponta. O Banco do Brasil ele quer fazer com que, de fato, o dinheiro chegue para quem precisa e que tenha integridade. Então, Banco do Brasil, eu vou garantir que chegou na ponta, aplicou da maneira correta e eu vou garantir o risco e a inadimplência de uma maneira adequada para o investidor. A gente conversa bastante com investidores, inclusive, a gente está fazendo uma operação agora com o BID de 250 milhões de dólares, para aplicar em bioeconomia, e sempre o que se pede muito é essa integridade e acreditação dos projetos, né? E hoje a gente consegue fazer isso. Para vocês terem uma ideia, não sei se vocês sabem, o Banco do Brasil tem mais de 7 mil funcionários na região amazônica, então a gente vai implementar esse programa de bioeconomia do BID. A gente iniciou um hub de bioeconomia que fica com sede lá em Belém do Pará, que já está começando a rodar operações. Então, é importante isso, a gente prepara os clientes para o crédito, né, numa preparação prévia. Então, sempre que a gente vai negociar, viu, Mário, a gente pede grants e doações para quê? Para que a gente possa, né, Thaís, trazer, de fato, esse recurso, que a gente consiga preparar os clientes para o crédito e, de fato, fazer a aplicação para quem precisa, viu, Tony? Para que a gente possa, de fato, fazer acontecer ali na ponta, na prática.
Aqui também a gente coloca, né, um pouco da ambição, né? Para vocês terem uma ideia, depois que a gente fez esse anúncio, que a gente gostaria de focar em bioeconomia na região amazônica, né, a gente saltou a carteira de 1,1 bi só para produtos de bioeconomia, produtos, né, prioritários de extrativismo, né, cacau, açaí, etc., para 1,4 bi. Então, foram 300 milhões. Mas a nossa ambição, Mário, quando você fala aí de pipeline, o Tony perguntou bem, né? Para além do pipeline que a gente espera, esse produto, né, o EcoInvest, que consegue trazer um blended finance, que a gente consegue ter um custo melhor, a gente também faz uma alavancagem, não só do pipeline que a gente está enxergando, mas do que a gente poderia aplicar mais para o cliente. Então, se eu vou colocar uma operação para um cliente a 10%, eu consigo colocar tantas operações a 8%, a 7%. E nós, o Banco do Brasil, a gente quer, de fato, viu, Viviane, fomentar mesmo. A gente quer ser exemplo para que venha aqui, né? Eu fico feliz quando vem Itaú, vem Santander, a gente quer que eles venham mesmo e que sigam esse bom caminho, né? Então, o que a gente consegue de desconto aqui com o Mário, com o Tesouro, a gente vai repassar para o cliente, a gente vai repassar para ter mais operações. Tá? Então, esse que é o objetivo do banco. E eu parabenizo aí tanto o BID, né, o governo, porque, só um último ponto que eu quero falar, hoje o Banco do Brasil, como que ele faz? Porque eu já opero hoje com... eu trago dinheiro aqui do BID, eu trago dinheiro do Banco Mundial, do KfW, etc. Para vocês terem ideia, a gente estava falando aqui na antessala, aqui, nos últimos 2 anos, a gente trouxe 30 bi de reais de fora para aplicar. Só que o Banco do Brasil eu tenho ativo em moeda estrangeira. Mas, mesmo assim, meu ativo é limitado também em moeda estrangeira. Então, assim, o EcoInvest ele vem para solucionar um problema, porque a hora que você traz um dinheiro a 1%, 2%, 3%, 4%, e depois você tem que fazer a trava de dólar, você perde todo o atrativo dessa captação internacional e você não consegue ter um custo bom para aplicar na ponta para o cliente. Então, assim, o banco consegue por ter ativo em dólar, mas isso é limitado. O mercado demanda mais, né? A gente está vendo isso, né? Se a gente for falar agora aqui na ponta, assim, quanto de dinheiro que eu preciso para recuperar, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul? Quanto de dinheiro que eu preciso para recuperar 40 milhões de hectares, que é a meta do governo? Quanto de dinheiro para reflorestamento de 12, cadê o Garo? O Garo estava por aqui, 12 milhões de hectares. Então, são questões que de fato, é o nosso compromisso, o nosso desafio, e eu acho que as pessoas que estão aqui nessa sala têm um papel fundamental, né? Então, quando o Marcelo Brito perguntou assim, né, qual o incentivo para investir, aqui eu posso garantir que da parte do Banco do Brasil a gente vai garantir integridade que vai ser aplicada, investida da forma correta e sustentável ao longo do tempo, né, garantindo o retorno dos recursos. Muito bom, Henrique. Tony, você quer fazer uma pergunta? Not so much a question as really like a statement. This is an incredibly complicated program. I don't know that many people in the room have heard about it in detail. You could write a PhD about it, right? It's not for the financially unsophisticated. And I've spent, 25 years in finance, and for me, it sounds complicated. It's not friendly to understand. It's not like easy to understand. I get that it's very large. I get that it could potentially be, it will likely be game-changing, right? But what I would suggest is, since we build this as a Q&A session, right? I'd like to at least switch to 5 minutes of Q&A, get a couple of questions from the audience about the program. And then what I'd also like to suggest is that we create a venue, a space for bringing the nature-based solutions investment collaborative community to you in a more structured format where we can actually have a dialogue after this meeting just about the program in more detail, because it's pretty clear that it's not a 45-minute conversation. This is really a 2 to 3 hour conversation that we're trying to squeeze into right after lunch and right before a bunch of pitch sessions. What I would also say is I would strongly suggest come to see the pitch sessions in the afternoon, particularly the funds and vehicles, because I think they're your future clients
and they will have need for this. And also talk to the large philanthropies that are in the space, because the very large philanthropies are working with groups like IFAC and trying to figure out how do we put our catalytic capital to work with the highest leverage. And it sounds like you're going to be one of the largest players in catalytic capital in the country, and everybody wants to know how to fit in. I think that's great. And I would just add on top of what Tony said, I think it's very important because you talk about the large projects, the large FIs, and there are very large projects in energy and infrastructure, et cetera. And the size of the projects, as we heard throughout the day, in nature-based solutions, they're of a different dimension. They're smaller. So I would suggest, if possible, for you to earmark, carimbar, a certain amount dedicated for nature-based solutions, because it is a comparative advantage of Brazil, and we should definitely make sure that part of these very amazing resources are available for this sector. Sim, a gente no primeiro leilão a gente pensa em fazer ele aberto para conhecer um pouco da demanda de mercado, mas também a nossa intenção segmentar os próximos leilões. Então eu teria um primeiro leilão geral e depois a gente vai fazer segmentado por setores. E claro que Nature-Based Solution is a... Se eu pudesse só fazer um comentário sobre isso, Viviane, porque foi interessante quando eu estive lá com a secretária de Bioeconomia, a Cariana Pimenta, né? E a gente percebia que tinha demanda, mas, porém, a demanda não chegava para o banco, né? E por que não chegava para o banco? Daí que a gente definiu fazer o hub de bioeconomia do Banco do Brasil. Porque existia uma questão de preparação para o crédito. Para a gente conseguir aplicar lá na ponta, né, em Nature Based Solution, a gente precisa preparar, a gente precisa auxiliar as cooperativas, a gente precisa ter assistência técnica, muitas vezes ter assistência técnica patrocinada, a gente precisa ter aqui com o BID a conectividade. Então, assim, é uma série de questões que a gente tendo esse entendimento, daí o banco foi e investiu, inclusive com um quadro próprio. A gente vai ter agente de crédito e vai ser grande esse hub, mas a gente investiu com o quadro do banco, porque o que acontece ali de Nature Based Solutions no norte é diferente do que acontece no Paraná, por exemplo, ou o que acontece no Rio Grande do Sul ou em outros estados. Então, assim, a gente acredita nessa especialização para que, de fato, a gente consiga chegar lá, porque senão, vem antes do banco, não adianta ter o dinheiro, vai ficar empossado. Não é isso que a gente quer. Para ter efetividade, a gente precisa fazer essa preparação para o crédito. Nós temos vários stakeholders na plateia que adorariam ter acesso a essas linhas. Então, eu acho que na linha do que o Tony falou, se vocês gostariam de se manifestar, eu acho que é uma boa oportunidade para a gente escutar aqui. Um tema adicional que eu acho super importante, né? Nesse primeiro leilão, e isso é importante, as instituições financeiras, se bem são a contraparte do Tesouro Nacional na estrutura, a instituição financeira ela tem a possibilidade de apresentar um relatório de alocação para o uso daquele recurso e da alavancagem proposta, considerando um percentual para Nature-Based Solutions, desde que ela tenha confiança na possibilidade de alavancar e colocar o recurso. Então, ela pode... E nós, no BID, eu posso falar moto próprio, assim, experiência nossa, né? Com o Sustainable Aviation Fuel, com a questão da Macaúba, eu já começo a ver projetos realmente grandes chegando e procurando recurso. Mas eu acho que é importante não confundir a existência da instituição financeira como contraparte no EcoInvest com a possibilidade da instituição financeira compor o relatório de alocação dela da forma como ela entender e orientando a qualquer dos setores elegíveis, né? Bioeconomia, Nature-Based Solution serão setores elegíveis. Então, é uma questão também da aptidão da instituição financeira que vai buscar o recurso a ter esse diálogo direto com os potenciais projetos investidores e a confiança que ela tem na possibilidade de alocar para isso, né? Então, eu acho que isso já existe, já está dentro do mecanismo. Acho que é importante a gente ter essa diferenciação. Maria. A gente pode ter uma ajuda aqui dos microfones, por favor, na plateia? 2. Yeah. Hello? Mario, hold on. Because we have
26 presenters that need to present immediately. I'm going to suggest 2 questions. You're a very lucky man. You get 1 question. Keep it concise. Eu queria dar os parabéns, eu acho que está super elegante. Você fazer um checklist do que geralmente dá errado. Todas as coisas que não deveriam acontecer não estão aí. Acredito que o ponto mais importante e interessante do painel é a presença do Banco do Brasil aí em cima. Então, sem querer jogar pressão demais no Banco do Brasil, como que vocês imaginam que isso vai... Eu entendo que os recursos em tese não empossam porque você tem um prejuízo para quem não aplicá-los. Mas como que vocês veem a originação de bons projetos? Porque eu entendo que esse passa a ser o principal risco agora, né? Não termos bons projetos para serem originados. Como que vocês acham que as instituições financeiras encontrarão esses projetos? Desculpa, o seu nome mesmo? Mário. Mário, dentro do que eu estou falando, né? Nós ficamos sediados em Brasília. O Banco do Brasil tem uma diretoria hoje só para tratar de negócios de finanças sustentáveis, né? E a gente está indo a campo, né? Tem também o pessoal ali do Samaúma que a gente vai fazer visita. A gente está indo lá na Natura. Então, assim, eu estou fazendo bate e volta em Belém para você ter ideia. E a gente está percebendo justamente isso. Existem bons projetos, porém ainda falta, para além do projeto ser bom, a gente precisa colocar ele num padrão adequado. Porque o investidor, quando a gente vai fazer roadshow, a gente emitiu há pouco tempo atrás, em abril, um bonde de 750 milhões de dólares. A gente faz toda essa parte para o investidor, a gente garante toda a integridade. E foi bacana que teve seis vezes a procura dos 750 milhões do que a gente ofertou, que foi muito bom para o Banco do Brasil. Mas a gente precisa atuar para auxiliar nessa padronização. O cliente que tem um bom projeto, muitas vezes ele não sabe como padronizar, ele sequer sabe como montar uma boa cooperativa para administrar os bens. Então, assim, quando eu venho aqui no Rafa, aqui, e falo assim, Rafa, eu preciso de grants, né? Daí fala assim, pô, mas quanto você quer, né? E você sabe que é interessante, né? Eu começava pedindo 300, 400 mil euros, dólares, agora estou na casa de 5 milhões, 10 milhões e tal, e tem vindo. Por que tem vindo? Porque a gente está mostrando para o mercado e está mostrando para os investidores que quando investe no Banco do Brasil, num projeto grande, a gente pega esses recursos e prepara os clientes para o crédito. Isso é muito importante, porque um bom projeto, se ele não tiver preparado para o crédito, ele vai morrer. Em algum momento, ele não dá sequência, não dá seguimento. Então, assim, é trabalhoso? É trabalhoso. Né? Tem que envolver uma série de atores, mas precisa ser feito. E não tem caminho rápido, não tem caminho fácil. A gente tem que ir lá visitar projeto, a gente tem que ir lá contratar pessoas locais que entendem o que está acontecendo. O Brasil ele é um continente, gente. É como se fosse a Europa toda aqui em termos de tamanho. Então, o que acontece no norte, totalmente diferente do que acontece no sul, do que acontece no centro-oeste. Então, é importante, respondendo a pergunta, a gente auxiliar os bons projetos a emergirem, a aparecerem para os investidores. Porque o investidor, vocês me corrigem se eu estiver errado, ele vai olhar um ou outro projeto, ele não vai querer olhar um por um. Isso a gente faz para vocês. O Banco do Brasil vai garantir a integridade de todos os projetos. Vocês viram lá, 3 milhões de operações. Gente, faz a conta aí, 360 bi por 3 milhões. A gente está falando de operações de varejo, é muita coisa. Mas a nossa ambição é mais, viu? Eu falo para o Mário, eu vou querer ganhar todo o leilão, só vou deixar um pedacinho lá para o Itaú e para o Santander. Tem um limite? Não posso ganhar tudo? Não? E você me fala quanto que eu posso ganhar, daí eu deixo para o próximo também. Então tá bom, beleza. Gentlemen, we've got time for only one question. And I would just like to emphasize that we've got the mission of the day is letting the presenters tell their stories to the investors in the audience. That's our key mission. So we want to get onto that as soon as possible. Alô, sim. Parabéns, excelente potencial e tudo, mas eu percebo que muito das operações que vão surgir podem ser de empreendedores de pequeno tamanho. E a pergunta é se existe a possibilidade de garantir que uma parte da alocação de cada leilão tem que ser alocado para
esse grupo de empresários que são startups, que são de venture, porque se não for incentivado que eles venham a ter uma participação, será muito fácil colocar os recursos para empresas que garantem que vão executar, que vão conseguir realizar sem ter a penalidade do retorno. Eu queria saber se isso é possível. Perfeito. Então, eu comentei que a gente pretende fazer um leilão geral e, na sequência, fazer leilões temáticos e mais específicos. Só que a gente tem um constrangimento no desenho fiscal, que eu tenho que ter um intermediário que que tome o risco de crédito. Não é vocação do Tesouro Nacional analisar projetos. Então, quer dizer, eu tenho que ter um intermediário que faça essa seleção de projetos e que se responsabilize pelo risco de crédito. E aí, essa pergunta, eu acho que a gente pode, assim, eu te endereço como, sim, é possível trabalhar ele setorial, mas é fundamental ter uma instituição financeira que faça essa intermediação, e aí sim acho que seria viável. Talvez uma diretriz do Tesouro para as instituições financeiras nesse sentido. Isso sairá nas portarias de leilão. Para cada leilão eu vou ter uma portaria, então para cada leilão eu vou ter um conjunto de características que eu quero atingir com aquele leilão. E eu acho que tem uma evolução Perfeito. disso, Vivi, que é talvez no começo a gente vai provar a demanda, vai provar o sistema. A gente está sujeito a erro também. A gente não precisa rodar a primeira vez, aprender da lição. O que eu posso falar, por exemplo, das operações de crédito de segundo piso que eu construo como o BID, né? Com o Banco do Brasil, por exemplo. Quando eu vou com o Henrique, muitas vezes eu quero 100% para bioeconomia. Na bioeconomia, eu quero 30% para empresas ou para empreendedores mulheres. Eu quero tanto para... Mas ele tem um histórico de carteira que, a hora que ele olha, ele consegue saber se ele consegue atender. Então, existe a potencialidade de você segmentar para menores, mas eu acho que isso vem na medida que a instituição financeira consiga montar um track record, entender como aquela alocação performa, para que ela comece a orientar, segmentar a carteira. Mas a evolução tende a ser assim, ok? Eu acho que tem uma oportunidade de chegar lá, sim. Eu acho que com isso a gente vai ter que encerrar, mas uma das coisas de lição de casa que a gente tinha conversado antes é que a maioria desses produtos que estão em desenvolvimento, eles são voltados para instrumentos de dívida, né? E a lição de casa que a gente gostaria muito que o Tesouro, junto com o BID, Banco do Brasil, estudasse, era para expandir essa possibilidade de hedge cambial de mais longo prazo para parcela de equity também, né? Na medida do possível. Ok. Olha, muito obrigada. Foi muito importante ter vocês aqui, porque até então eu acho que essa comunidade não tinha tido o benefício de escutar em mais detalhe e de primeira mão. Então, como o Tony propôs, vamos marcar uma outra reunião mais estruturada para a gente poder evoluir e contar com a participação de todos os stakeholders aqui. Muito obrigada. Obrigado a você.